Vidas Secas, de Gracílio Ramos, é uma das obras mais importantes da literatura brasileira. O livro retrata a vida difícil de uma família de retirantes no sertão nordestino, mostrando os desafios causados pela seca, pela pobreza e pela desigualdade social. Ao longo dessa apresentação, será mostrado a ideia principal de cada capítulo, seus personagens, seus papéis na história e as mensagens transmitidas pela obra. Capítulo Mudança de Vidas Secas. Fabiano, Sim a Vitória, os dois filhos e a cachorra-baleia atravessam o sertão sofrendo com a seca, a fome e o cansaço. A família está em situação extrema, tanto que precisam matar o papagaio que possuíam para conseguir algum tipo de alimento. Durante a caminhada pelo sertão, eles encontram uma fazenda abandonada e descansam ali. A baleia consegue caçar um preá, o que salva a família da fome. Naquele momento, no final do capítulo, surgem sinais de chuva, trazendo esperança de uma vida melhor e da possibilidade de Fabiano trabalhar e permanecer naquele local e se tornar um vaqueiro. No capítulo Fabiano, de Vidas Secas, a chuva chega e o dono da fazenda reaparece, mas acaba contratando Fabiano como vaqueiro. Assim, a família consegue permanecer no local e viver com um pouco mais de estabilidade. O capítulo mostra principalmente os pensamentos de Fabiano. Ele reflete sobre a vida difícil, sua falta de estudo e a maneira rude como trata os filhos. Também lembra de seu Thomas da Bolandeira, um homem instruído e educado que admirava, mas que morreu na seca. Fabiano percebe que sua vida sempre foi marcada pelo sofrimento e entende que seus filhos provavelmente seguirão o mesmo destino de pobreza e luta no sertão. No capítulo Cadeia, quando Fabiano vai à cidade, ele está feliz porque recebeu dinheiro pelo trabalho na fazenda. Ele entra numa venda, conversa com algumas pessoas e participa de um jogo, porém acaba encontrando o Soldado Amarelo, um representante da autoridade. O soldado começa a provocá-lo e tratá-lo com arrogância. Fabiano não entende direito o motivo da implicância, mas percebe que está sendo humilhado. Como tem medo das autoridades e dificuldades para argumentar, ele não consegue reagir de forma que gostaria e no fim é preso injustamente. Na cadeia, Fabiano pensa muito sobre o que aconteceu. Ele sente raiva, mas também impotência em vários momentos. Compara sua vida à de um animal, pois acredita que não possui os conhecimentos nem as oportunidades que outras pessoas têm. Ele percebe que, por ser pobre e sem estudo, é tratado como alguém sem valor. No capítulo Sim a Vitória, o foco muda para Sinha. Ela é representada como uma mulher inteligente, prática e preocupada com a família. Enquanto Fabiano costuma citar as dificuldades sem questionar muito, Sinha Vitória pensa bastante sobre o futuro. Ela faz contas, administra os poucos recursos da família e tenta encontrar maneiras de melhorar suas condições de vida. O sonho de ter uma cama de couro pode parecer simples, mas tem um significado muito maior. A cama representa conforto, estabilidade, uma vida mais digna. Ela está cansada de dormir numa cama ruim e vê naquele objeto uma prova de que a família conseguiu melhorar de vida. Além disso, sim, a Vitória sente saudades do seu Thomas, um homem mais instruído que Fabiano. Ela admira o fato dele saber ler e ter mais conhecimento do mundo. No capítulo O Menino Mais Velho de Vidas Secas, o filho mais velho de Fabiano fica curioso ao ouvir a palavra inferno e tenta entender o seu significado. Primeiro, pergunta assim a Vitória, mas ela não consegue explicar direito. Depois procura o pai, que também não sabe responder. Insistente, o menino continua fazendo perguntas, o que irrita a mãe, e ela acaba dando um cascudo nele e sai triste e revoltado. Sem compreender o significado da palavra, ele percebe a dificuldade dos pais em explicar as coisas e se sente frustrado. Se afastar encontra conforto na cachorra-baleia, que acompanha e recebe seu carinho. O capítulo mostra que a curiosidade da criança e destaca a falta de educação, de comunicação da família, consequência de uma vida dura e miséria em que eles vivem. No capítulo O Menino Mais Novo de Vidas Secas, o filho mais novo admira profundamente o pai, Fabiano, ao vê-lo domando uma égua brava, impressionado com sua coragem e a habilidade do pai, e deseja fazer algo parecido para chamar a atenção do irmão e da cachorra-baleia. Criado por Fabiano, o menino decide montar em uma cabra. Ele acredita que conseguirá repetir o feito do pai, mas acaba sendo derrubado pelo animal e cai no chão. Seu irmão ri da situação, enquanto a baleia observa a cena. O capítulo mostra a inocência da criança e sua vontade de ser igual ao pai,
também revela a admiração que o menino sente por Fabiano e como as crianças tentam encontrar momentos de imaginação e diversão, mesmo vivendo condições difíceis no sertão. Eu vou falar sobre os capítulos Baleia e Festa, do livro Vidas Secas. No capítulo Baleia, a cachorra da família fica muito doente, e Fabiano percebe que ela está sofrendo e decide matar a cachorra para acabar com o sofrimento dela. Mesmo sendo um animal, Baleia era muito importante para a família e acompanhava eles em todos os momentos difíceis da seca. No capítulo Festa, a família vai para uma cidade. Eles tentam aproveitar o momento, mas acabam se sentindo diferentes das outras pessoas por causa da pobreza e da falta de estudo. Esse capítulo mostra como a família tinha dificuldade de se encaixar na sociedade. No capítulo Contas, Fabiano vai receber o pagamento pelo trabalho que realizou para o patrão. Ele espera que o valor seja justo, mas quando as contas são feitas, percebe que está recebendo menos do que deveria. O problema é que Fabiano não tem estudo suficiente para conferir os cálculos e provar que está sendo enganado. Mesmo desconfiando da desonestidade do patrão, ele não consegue argumentar nem defender seus direitos. Este capítulo mostra uma realidade muito comum para trabalhadores pobres da época. Os patrões tinham mais conhecimento e poder, enquanto pessoas como Fabiano ficavam em desvantagem. Ele sente revolta e injustiça, mas acaba aceitando a situação porque depende daquele trabalho para sustentar sua família. O capítulo também destaca como a falta de educação dificulta a vida de Fabiano e o impede de lutar contra a exploração. Já no capítulo O Soldado Amarelo, Fabiano encontra novamente o soldado que havia sido responsável por sua prisão injusta anteriormente. Ao vê-lo, ele lembra da humilhação que sofreu e sente muita raiva. Em alguns momentos, imagina até a possibilidade de se vingar, principalmente porque agora o soldado parece menos ameaçador do que antes. No entanto, apesar da raiva acumulada, Fabiano não toma nenhuma atitude. Ele continua se sentindo inferior diante da autoridade representada pelo soldado. Mesmo percebendo que poderia enfrentá-lo, acaba desistindo e segue seu caminho. Esse comportamento mostra como as injustiças sofridas ao longo da vida fizeram com que Fabiano se acostumasse a obedecer e a aceitar situações que o prejudicam. Os dois capítulos têm temas parecidos. Em Contas, Fabiano sofre com a exploração econômica do patrão. Em O Soldado Amarelo, ele sofre com o abuso de autoridade. Em ambos os casos, ele percebe a injustiça, mas não consegue reagir de forma efetiva. Isso mostra a condição difícil em que vive, marcada pela pobreza, pela falta de instrução e pela desigualdade social. Como conclusão, esses capítulos ajudam a entender uma das principais críticas do livro, a forma como os mais pobres são explorados e oprimidos por pessoas que possuem mais poder. Fabiano é um personagem que luta para sobreviver, mas enfrenta obstáculos constantes que limitam sua liberdade e suas oportunidades. Por isso, Contas e O Soldado Amarelo são importantes para mostrar as dificuldades da vida no sertão e a crítica social presente na obra. O capítulo Fuga, que encerra o livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, narra a partida desesperada da família de Fabiano da fazenda onde trabalhavam. Fugindo da seca implacável e da exploração, eles partem na esperança de encontrar um lugar com melhores condições de vida para os filhos. O enredo e a ação. A seca retorna de forma brutal e os animais da fazenda começam a morrer. Sem alternativa, Fabiano abate o último bezerro e salga a carne para servir de alimento durante a jornada. Sobre a partida, a família abandona a propriedade de madrugada, sem sequer se despedir do patrão, levando consigo apenas os poucos pertences que cabem em um balaio. Enquanto caminham, os adultos discutiam o futuro. Sinha Vitória sonha em morar na cidade e ter um futuro com mais dignidade e educação para os filhos, para que não virem vaqueiros ignorantes como o pai. Fabiano, por outro lado, é resignado e não consegue imaginar para os meninos outro destino além de lidar com o gado. A fuga de encerramento revela a estrutura circular do romance. Eles começam o livro fugindo da seca e terminam da mesma maneira, o que reforça a ideia de um ciclo vicioso de pobreza, onde a exploração e a natureza hostil parecem aprisionar os retirantes. O capítulo é marcado pelo contraste entre a tristeza e a esperança. Sinha Vitória chora ao lembrar da cachorra-baleia, que morre no meio da narrativa e não os acompanha desta vez, mas, ao mesmo tempo, os planos para uma nova terra lhes dão forças para seguir caminhando pelo sertão.
E com tudo isso visto, podemos perceber que o grande e famoso livro Vidas Secas retrata de forma extraordinária a luta de uma família que enfrenta a seca e as dificuldades da vida no sertão. A obra mostra não apenas os problemas sociais da época, mas também sentimentos universais como esperança, sofrimento e desejo por uma vida melhor. Dessa forma, o livro permanece atual e nos leva a refletir sobre as condições de vida de muitas pessoas e a importância da dignidade humana, que é um assunto que vive até hoje e viverá por toda a nossa história.